Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. Atenção! Você sabia que a VR Madeiras e Acabamentos, além de madeiras, tem uma linha completa de pisos, porcelanatos, tintas e tudo para a sua obra? Traga seu orçamento ou faça pelo WhatsApp 984140042. VR Madeiras e Acabamentos. Tudo o que sua obra precisa, você encontra aqui. O vestibular de medicina da UniRV está com inscrições abertas. Venha fazer parte de uma instituição reconhecida em todo o Brasil. De leste a oeste, norte a sul, o Brasil todo está aqui. Não perca esta chance. Inscreva-se pela nota do Enem ou nas provas presenciais. Campos de Rio Verde, Aparecida, Goianésia, Formosa e Lusiânia. São 10 oportunidades para você escolher. Acesse nosso site unirv.edu.br/vestibular e saiba mais. Siga-nos nas redes sociais, @UniRV Oficial. Para mais informações, chame no WhatsApp 64 3620 3030. UniRV. Nosso legado é o seu futuro. Na Rio Verde FM, 1129. A partir de agora, na Rio Verde FM, saiba tudo o que acontece na agricultura e pecuária. Entrevistas com os maiores especialistas dos assuntos, além de notícias, cotações, previsão do tempo, tecnologia e muito mais. No ar, programa Boa Tarde Produtor. Apresentação, Leonardo Freitas. Um oferecimento de Cicobi Cred Rural. Há 35 anos ajudando no crescimento de nossa terra e de nossa gente. Comber, soluções em secagem de grãos. Aumente sua produtividade com a Simple Agro Corporation. No ritmo do campo, estamos chegando agora a 11 horas 30 minutos. Hoje é dia 6 de novembro de 2024. Estamos chegando para mais uma edição do nosso Boa Tarde Produtor, sempre ao vivo e inédito aqui na Rio Verde FM, a rádio do agro, e simultaneamente através do nosso canal no YouTube da Rio Verde FM. É só pesquisar no YouTube Rio Verde FM e você encontra a gente com som e imagem de altíssima qualidade para acompanhar todos os detalhes que serão debatidos nesta edição, quando vamos falar sobre o futuro da agricultura sustentável, desafios e oportunidades na regulamentação de bioinsumos. Daqui a pouco a gente fala com o presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável GAAS, Eduardo Martins. Então fique ligado, porque o seu programa de informações agrícolas já está no ar. Boa Tarde Produtor. Nesta edição do Boa Tarde Produtor, também teremos a participação do consultor de mercado, Enio Fernandes, comentando os principais assuntos que impactam o agro pelo Brasil e pelo mundo. A sua participação chega para nós através do 9949-1009 e pelo chat no YouTube da Rio Verde FM. Então fique à vontade para interagir com o nosso convidado de hoje nesta entrevista remota, uma entrevista online, mas com muita qualidade. Eduardo Martins, bem-vindo ao Boa Tarde Produtor, tudo bem? Boa tarde, Leonardo, é um prazer estar contigo aqui na rádio dedicada ao agro. Excelente, a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade para a gente falar de um assunto importantíssimo, que é exatamente essa questão da agricultura sustentável e da regulamentação de bioinsumos. Bom, antes da gente começar de fato a nossa pauta, se apresente para o nosso público quem é o Eduardo Martins. Eu sou biólogo, também produtor rural, e fui escolhido nesse grupo para presidir e liderar o grupo até 2026, e tive a oportunidade de estar trabalhando com bastante ênfase, né, nesse tema da regulamentação. Excelente. Eduardo, com formação em biologia e mestrado em ecologia, você acumulou experiências em instituições renomadas, CNPq, Museu Paraense Emílio Goeldi, IBAMA.
consultoria ambiental e agora como produtor no norte de Minas e presidente do GAAS até 2026. Como suas experiências anteriores influenciam sua atuação no GAAS? Eu sempre achei, Leonardo, que a biologia ia ser uma contribuição fundamental para a agricultura. A agricultura, chamada da Revolução Verde, né, ela sempre foi muito baseada nos químicos. E os químicos se cumpriram e são relevantes, né? Mas a biologia está sinalizando agora para o que vem aí de futuro. A agricultura nova, ela vai estar baseada em biologia, mas também vai estar baseada em ecologia. Excelente. Eduardo, Grupo Associado de Agricultura Sustentável, GAAS, nos fale sobre a representatividade deste grupo. Olha, nós temos associados no Brasil inteiro, né? Hoje nós temos cerca de 1.000 associados pagantes, mas se a gente pega um grupo que não paga, mas também usufrui bastante do que a gente gera de informação, de qualidade, gera do ponto de vista de networking, de rede e também na oferta de solução, a gente tem mais de 2.300 pessoas envolvidas na nossa cadeia. Isso está no Brasil inteiro. É claro que a maior parte dos nossos associados são dedicados à produção de grãos, mas nós temos produtor de café, nós temos produtores de cana, nós temos produtores de laranja. A gente, no final, atende um espectro bastante amplo, tanto a nível nacional quanto de tipos de cultura, Leonardo. Excelente. Bom, Eduardo, aqui nós temos uma audiência muito seleta, tanto de produtores rurais, pesquisadores, técnicos, mas também aqueles que admiram o agro e querem entender um pouco mais sobre como ele funciona. Por isso eu te pergunto, o que é bioinsumos on-farm? Na realidade, o bioinsumo é um conceito bastante amplo, né? Que envolve não só micro-organismos, mas envolve, por exemplo, extratos de planta, envolve toda a possibilidade de alguma coisa viva que tenha função dentro da agricultura. No caso dos bioinsumos on-farm, ele está muito orientado para aquilo que o agricultor produz de micro-organismos orientados para melhorar o sistema produtivo do agricultor. E o on-farm é um nome em inglês, na realidade, que significa produção própria para consumo na fazenda. Isso é o on-farm. Isso a gente já faz há bastante tempo, né? Desde uma autorização que veio em 2009 e, portanto, já é uma prática do dia a dia do agricultor. Perfeito. O que significa a produção de bioinsumos on-farm para a agricultura brasileira, Eduardo? Olha, é uma coisa impressionante, porque o Brasil é no mundo o país que mais adotou os biológicos para a produção agrícola. É tão significativo isso, que quando você compara isso com o segundo colocado, que é a Europa, a adoção no Brasil é o dobro. No Brasil, hoje, 62% dos agricultores já adotam biológicos, né, para lidar com o controle de pragas e doenças. E tem outras aplicações também. Quando a gente vai para a Europa, esse índice de adoção cai pela metade, para você ter uma ideia, né? Então, o Brasil é líder mundial e parte dessa liderança veio pela difusão da multiplicação própria, da multiplicação on-farm, que permitiu que essa prática pudesse ser testada, verificada e demonstrar que ela não só reduz custos para o produtor, mas também funciona para resolver os problemas da agricultura. Maravilha. Vamos para o nosso primeiro intervalo e, na sequência, a gente continua falando mais com o presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, GAAS, Eduardo Martins, que é o nosso convidado de hoje, falando mais sobre o futuro da agricultura sustentável. Vem o intervalo e a gente volta na sequência. O
O Sicoob Crédito Rural lhe convida a experimentar uma nova forma de cuidar do seu dinheiro. Não somos um banco, somos uma cooperativa de crédito. E aqui você é o dono. A diferença são as taxas, muito menores, e as facilidades, muito maiores. Começando pelo horário de atendimento, às 8 da manhã. Venha tomar um café com a gente e mude os seus conceitos. Sicoob Crédito Rural. Nossas raízes estão aqui. Você ainda utiliza lenha no processo de secagem de grãos? Então chegou a hora de inovar. Conheça a Comber e suas soluções para otimizar seu processo de secagem. Com uma linha completa de automatizadores e fornalhas para operações com cavaco, a Comber garante aumento de produtividade, qualidade superior nos grãos secos e redução de mão de obra. Não espere mais. Modernize agora seu armazém com a Comber, pioneira e líder nacional no seu segmento. Comber, soluções em secagem de grãos. É na capital do agronegócio, Rio Verde, que a Simple Agro despontou com soluções inovadoras. Com profissionais experientes, destacamos a Simple Smart Agro, que atua em todo o ciclo da safra com coletas de solos, diagnósticos, detecção de nematóides, calibração de máquinas, processamento de dados, recomendações de correções e manutenção de solos. Aumente a sua produção. Visite a Simple Agro Corporation e fale com o Leonardo Ferreira, 64 3018 3686. 11h39, estamos de volta e eu quero compartilhar com você uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Crédito Rural é uma cooperativa de crédito onde você é o dono. A diferença é evidente. Taxas mais baixas, além do horário de atendimento que começa cedo, às 8 da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. Sicoob Crédito Rural, a escolha inteligente para quem valoriza o seu dinheiro e a sua comunidade. Experimente agora. Boa tarde, produtor, com Leonardo Freitas. Daqui a pouco a gente continua falando mais com o presidente do GAAS, Eduardo Martins, mas agora a gente abre espaço para o consultor de mercado, Enio Fernandes. Mais da metade da safra brasileira já foi plantada e agora os produtores rurais concentram esforços em tratos culturais. Vamos acompanhar o que diz Enio Fernandes. Caríssimas, com mais da metade da safra de soja plantada no Brasil, os produtores rurais vão mudando o seu foco. Vão se dedicando mais aos tratos culturais, vão verificando o desenvolvimento das suas safras e, com isso, voltam novamente suas atenções à comercialização da principal safra de verão do Brasil, a safra da soja. Hoje, aproximadamente 35% da próxima safra já foi comercializada. Os produtores venderam parte da safra para proteger sua renda na nova temporada. Depois de 2 anos de forte recuo nas cotações, entre uma safra e outra, todo cuidado é pouco. O problema climático pesa bastante, mas não é só isso. Existem outros problemas. É muito difícil gerar risco no agro. Você tem sim um problema climático que está fora das mãos do controle dos produtores rurais. Mas você também tem um problema dos preços, a cotação da moeda norte-americana. A volatilidade da moeda norte-americana esse ano foi extremamente agressiva, foi extremamente impactante. Mudou muito os resultados dos produtores rurais. Preço, clima, dólar. Com todas essas variáveis, os produtores rurais precisam tomar suas decisões. E essas decisões afetam sua vida financeira. O desafio é hercúleo, gigantesco, gigante, avassalador. Por isso, poucos têm sucesso nessa atividade. Pois bem, nesse cenário completamente opaco, uma boa estratégia comercial é dividir ao máximo a sua comercialização, pois você participa de todo o mercado várias vezes no ano e, com isso, a chance de sucesso na sua comercialização é maior. Outra dica importante é focar na margem, não no preço do produto em si. A cada venda, você saber quanto você está ganhando naquela venda. Assim, com o decorrer do tempo, as suas decisões serão mais profissionais
e você estará mais seguro ao tomá-las. A cada venda, sabendo exatamente o que ganhou ou perdeu, você consegue corrigir sua rota na área comercial. Essas dicas não vão transformar para sempre sua vida, mas vão ajudar muito a vocês tomarem as suas decisões. São dicas simples, mas o segredo está na simplicidade e na adoção. Não adianta eu saber uma ação e não fazer nada. Prestem bastante atenção nisso. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Obrigado, Enio Fernandes. Ele volta na próxima edição do Boa Tarde Produtor. A gente segue por aqui falando sobre o futuro da agricultura sustentável, desafios e oportunidades na regulamentação de bioinsumos. Este é o nosso assunto em pauta e o nosso convidado é o Eduardo Martins, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Inclusive, se você tem alguma dúvida, quer interagir com o nosso convidado de hoje, que é o Eduardo, mande sua mensagem para 9949-1009 ou no nosso chat no YouTube. Eduardo, vamos falar de alguns projetos de lei. Como a regulamentação dos bioinsumos afetará a competitividade dos produtores rurais brasileiros no mercado internacional? Acho que o primeiro desafio que a gente tem é o fato de, se a gente deixar de usar bioinsumos, e é uma coisa que a gente usa há mais de 15 anos, pra você ter uma ideia, Leonardo, em 2010, o pessoal do sudoeste de Goiás já estava fazendo modificação própria na fazenda, já estava fazendo modificação ao farm. Vai ter uma relação com o aumento do custo do produtor que já adota isso. Do ponto de vista de efeito de mercado internacional, tem pequeno. Tem a ver com o que o Enio estava comentando há pouco, né? Que são as margens do agricultor. O agricultor sempre está submetido a muito risco, então reduzir custo é sempre muito importante. Outro aspecto importante de ter bioinsumos é que a gente aumenta a resiliência da produção. O que isso significa? Significa que a gente consegue tolerar um tempo maior sem chuva. Dá um exemplo, e vou dar um exemplo também do sudoeste goiano. Quando um plantio convencional fica 20 dias sem chuva, ele despenca de 70 sacos por hectare para 50. A gente está conseguindo, no manejo regenerativo, que tem uma dependência muito grande dos bioinsumos produzidos na fazenda, ficar 60 dias sem chuva no ciclo da soja e ainda assim manter a previsão de produtividade. Esses são os principais efeitos. Muito bem. O GAAS fez parte de uma articulação de 52 entidades que propôs um substitutivo para os PLs em tramitação no Congresso. Como a produção on-farm foi tratada na proposta de vocês, Eduardo? Isso é uma coisa incrível. Poucas vezes o setor do agro se articula de forma tão ampla como essa. Pra você ter uma ideia, estava lá o pessoal da soja, estava lá o pessoal da cana, estava o pessoal do milho, estava o pessoal do feijão, todos os segmentos, né, do algodão, todos os segmentos mais relevantes produtivos do agro se juntaram, mas se juntou também a CNA, se juntou a OCB, também se juntaram parte das entidades que expressam aí o interesse da indústria de insumos, né? E toda essa articulação produziu um substitutivo para um ou para outro, porque o Congresso tem que escolher qual é o projeto de lei que vai fluir no seu processo de análise, né? No momento é o 658 que foi escolhido e a gente ofereceu uma alternativa de redação que atende todo esse espectro, né, de entidades. É relevante dizer que naquilo que diz respeito à multiplicação própria, ao on-farm, a CropLife, que ainda tem algumas dificuldades com alguns temas dessa proposta, concordou com os termos e as bases, né, da multiplicação on-farm, o que é uma coisa muito positiva e que sinaliza uma possibilidade da gente ter uma construção política que torne possível esse projeto de lei ser aprovado. Com certeza. Conta um pouco para nós, Eduardo, sobre o artigo que foi vetado no chamado Veto 65.
O que acontece é o seguinte, os agricultores estão o tempo todo buscando uma alternativa para garantir esse direito de multiplicação ao farm. E surgiu na lei do autocontrole, né, uma oportunidade de incluir um artigo autorizando essa multiplicação sem a necessidade de registro, mas tomando os devidos cuidados do ponto de vista de segurança. E esse artigo, ainda no governo Bolsonaro, foi vetado. E agora nós temos a possibilidade de derrubar esse veto. Por quê? Esse veto está já pautado no Congresso. A hora que o Congresso convocar uma nova sessão para analisar os vetos, esse veto já vai estar lá. Esse veto ele depende só de uma votação e poderia dar uma segurança, né? E ser uma alternativa para a gente manter esse direito enquanto a lei de bioinsumos não seja resolvida e equacionada. É importante, Leonardo, explicar que essa lei não trata somente da multiplicação on-farm de micro-organismos, né? Ela trata de bioinsumos como um todo. Ela envolve inoculantes, bioestimulantes, biocondicionadores de solo, biodisponibilizadores de nutriente. Então, no fundo, a proposta que está aí sendo discutida de lei, ela remete para o futuro da agricultura brasileira e não pode só tratar de controle de praga e doença. Ela tem que tratar dos bioinsumos de uma forma completa. Excelente. Eduardo, e como a derrubada do veto 65 ajuda o produtor? Ele vai dar um tempo para a gente respirar. Hoje, nós estamos como se algo fosse vindo, né? E agora está afunilando e nós estamos no finalzinho do funil. A grande preocupação nossa é com prazo. Esse projeto de lei que vai ser apresentado no relatório do deputado Sérgio Souza, ele tem que ser aprovado na Câmara, depois aprovado no Senado e voltar para a Câmara. E isso tem que acontecer até o final de dezembro, porque uma outra lei, a nova lei dos agrotóxicos, incluiu os biológicos, os bioinsumos no seu escopo, né? E estabeleceu que a multiplicação on-farm precisaria de registro. Isso seria algo impossível, cada agricultor cumprir o processo de registro, porque são complexos e tem uma série de exigências, e não cabem para uma multiplicação que é possível ser feita na fazenda de forma segura. Então, essa lei passa a valer em janeiro de 2025, daí a nossa preocupação com o prazo. Tá certo. E vamos falar mais sobre essa questão desses impactos. Quais as implicações para os produtores se essa produção on-farm de bioinsumos não for regulamentada até o final de 2024? Essa é uma hipótese que a gente não considera, porque nós vamos ter que construir uma solução. É muita gente dependendo disso, e a solução ela pode vir pelo veto, ela pode vir pela aprovação do projeto de lei, ou uma outra alternativa que a gente vai ter que construir junto com o Congresso e com o governo para encontrar um caminho. Do contrário, o agricultor pode ser alcançado do ponto de vista administrativo, com multas e etc., mas também do ponto de vista penal, né? Então, é algo que a gente nem considera lidar e nem considera imaginar, porque o país a sociedade precisa de uma solução dos poderes instituídos para esse problema. Muito bem. E a falta de regulamentação afetará a segurança alimentar no país, caso aconteça? A segurança não necessariamente, né? O que na realidade essa forma de produzir gera, né? Ela gera uma série de coisas, além do custo de funcionar, ela gera menos contaminação. Menos contaminação para quem está trabalhando no campo, menos contaminação na produção, menos contaminação no ambiente onde isso está sendo utilizado. Em termos de segurança, não alcança o problema da segurança, mas melhora muito a condição de produção de todo mundo que está envolvido na cadeia agrícola. Muito bem, depois do intervalo a gente continua para a gente falar um pouco mais sobre o papel de órgãos reguladores, por exemplo, MAPA, Anvisa,
na aprovação desses projetos de lei. Então, continue com a gente. O intervalo é rápido e, na sequência, a gente continua. Rio Verde FM. Você ainda utiliza lenha no processo de secagem de grãos? Então chegou a hora de inovar. Conheça a Cumber e suas soluções para otimizar seu processo de secagem. Com uma linha completa de automatizadores e fornalhas para operações com cavaco, a Cumber garante aumento de produtividade, qualidade superior nos grãos secos e redução de mão de obra. Não espere mais. Modernize agora seu armazém com a Cumber, pioneira e líder nacional no seu segmento. Cumber, soluções em secagem de grãos. É na capital do agronegócio, Rio Verde, que a Simple Agro despontou com soluções inovadoras. Com profissionais experientes, destacamos a Simple Smart Agro, que atua em todo o ciclo da safra com coletas de solos, diagnósticos, detecção de nematóides, calibração de máquinas, processamento de dados, recomendações de correções e manutenção de solos. Aumente a sua produção. Visite a Simple Agro Corporation e fale com o Leonardo Ferreira, 64 3018 3686. Olá, eu sou a Ana Paula Bellini e este é o Minuto Goiás. O governo do estado, através do Goiás Social, vem ampliando ações dentro do Natal do Bem para que todas as famílias tenham a oportunidade de experimentar a magia dessa época do ano. Neste Natal, o Goiás Social irá entregar mais de 500 mil de brinquedos que já estão sendo distribuídos a todos os municípios. Um investimento de 18 milhões de reais que não tem preço, se comparado com a alegria e o sorriso dos pequenos goianos e goianas presenteados. Em Goiânia, a entrega dos brinquedos do Natal do Bem será realizada no ginásio Goiânia Arena no dia 15 de dezembro. Enquanto isso, o Natal do Bem já está sendo montado no Centro Cultural Oscar Niemeyer. As visitas acontecem de 14 de novembro a 5 de janeiro. Natal é esperança e alegria. Governo de Goiás, o estado que dá certo. O Cicobi Cred Rural lhe convida a experimentar uma nova forma de cuidar do seu dinheiro. Não somos um banco, somos uma cooperativa de crédito. E aqui você é o dono. A diferença são as taxas, muito menores, e as facilidades, muito maiores. Começando pelo horário de atendimento, às 8 da manhã. Venha tomar com manutenção de fornalhas, entre outros. Comber, soluções em secagem de grãos. Boa tarde, produtor, com Leonardo Freitas. 11h57. Vamos abrir espaço para a participação do doutor Tavis. Ele participa com a gente, professor no IF Goiano, e trabalha com pesquisas, né? E a gente vai ter mais detalhes com ele agora para falar mais sobre essa questão da agricultura regenerativa e também on-farm. Vamos acompanhar. Meu amigo Leonardo, tudo bem? Boa tarde ouvintes da Rádio Rio Verde FM também. Para quem me conhece há um pouco mais de tempo, eu tenho doutorado no mundo dos insetos, sou professor aqui do Instituto Federal Goiano em Rio Verde e venho acompanhando de perto aí, né, todo o desenvolvimento, toda a evolução do controle biológico. A minha especialidade como inseto não necessariamente envolve a produção do biológico, como o professor Anaércio aqui no campus é um dos especialistas nessa área. E o produtor vem se perguntando, né, com essa nova lei dos agrotóxicos aí de 2023, né, que está chegando o prazo, né, de dezembro de 2024, e essas regras realmente, se nada for feito, pode inviabilizar o produtor a produzir o seu próprio biológico. E na minha opinião isso está na contramão de tudo que nós queremos, né, Leonardo? Nós estamos querendo produtos mais sustentáveis, nós queremos combater insetos e doenças de forma mais inteligente. E esses produtos nos ajudam a fazer isso. Ajuda a reduzir o custo de produção, a reduzir o preço que nós pagamos sobre os produtos. E todo mundo sabe que não está fácil o mercado, né? Se a gente não reduzir, vai inviabilizar muito o produtor ficar nessa importante área, nesse importante setor aí da agricultura, da economia. E o que nós queremos é tirar o agrotóxico resíduo do produto, do alimento, da nossa casa. E isso é favorecido quando a gente usa os biológicos. Esse lobby que está sendo feito aí para derrubar os produtos on-farm, eu acho que não é o caminho. Nós sim temos que separar o produto biológico on-farm da mistura tabajara contaminada.
produtor é o que tem mais a perder quando a gente usa um fermentado ou um produto de baixa qualidade. E o on-farm de verdade ele não é isso. Ele tem consultor, ele tem controle de qualidade, ele tem produtor interessado em concentração, pureza. As empresas do agro precisam acordar, porque o mundo está mudando, né? Eu posso fazer iogurte na minha casa e eventualmente me contaminar. Aqui em casa a gente nunca fez um iogurte contaminado. Na verdade é uma delícia o que minha esposa faz. A gente nunca teve problema com o iogurte que a gente faz. E eu prefiro, às vezes, comprar na prateleira, né? Por comodidade, por tempo de prateleira, por diferentes sabores. Posso trocar o óleo do meu carro? Posso, mas eu também posso ir lá numa empresa para fazer e eu faço, porque o mecânico que eu faço, ele tem algo que diferencia, igualzinho do iogurte. Ele olha além do básico. Eu poderia fazer os meus móveis todos aqui de casa? Eu poderia, eu sou filho de marceneiro. Eu poderia educar meus filhos em casa? Poderia, eu sou professor. Mas eu escolho alguém que o negócio dele é esse. Quem se aprimora, se especializa, e vende algo diferenciado. E é isso que as empresas do agro precisariam estar fazendo. Separar o on-farm de caseiro, prevenir a produção não é a solução. Nós estamos na contramão quando a gente previne o produtor a fazer isso. Nós precisamos que as empresas entendam que elas precisam procurar inovação nessa... o que está perdendo em faturamento tem que ser compensado de outras formas. Procurar oferecer o iogurte da prateleira, o mecânico que troca o óleo, a marcenaria que faz as prateleiras se diferencia do que é feito no fundo do quintal. Um grande abraço, meu amigo, e até a próxima. Doutor Taves, que satisfação, que bom ouvir todo esse comentário muito bem embasado, justamente num dia em que estamos aqui com o presidente do GAAS conversando exatamente sobre isso. Eduardo, é com você para comentar um pouquinho aí da participação muito bem pontuada do Dr. Taves. Primeiro, é uma alegria ouvir o Taves pela competência, né, e pela precisão dos comentários, né? Nós não estamos querendo ter exclusividade, a gente quer, inclusive, respeitar os diferentes modelos que envolvem a oferta de produtos biológicos para o agricultor. E ele foi bastante claro para mostrar que essas possibilidades existem. Muitas vezes a escolha vai ser do produtor. É óbvio que na hora que o produtor tem a multiplicação própria e ele sabe o custo dela, ele não vai comprar algo na prateleira que funciona da mesma forma se for muito mais caro. Ele pode até comprar um pouco mais caro e por conveniência, comodidade, como ele explicou. Então, é um prazer ter o companheiro Taves aqui, professor, doutor, contribuindo de uma forma tão clara e tão reveladora do que é que nós estamos tratando do ponto de vista das disputas. Também queria acrescentar que hoje nós não temos mais grupos significativos divergentes da nossa proposta. Nós temos um alinhamento político bem grande, inclusive da parte da CropLife, que assumiu publicamente ser favorável ao que a gente propôs envolvendo a regulamentação para o on-farm. Então, nós temos uma boa situação, nós precisamos agora dar celeridade dentro do Congresso. Com certeza. Eduardo, qual é o papel de órgãos reguladores, como, por exemplo, o MAPA, a Anvisa, na aprovação desses projetos de lei? Na realidade, o que acontece? Foi muito interessante uma manifestação do deputado Arnaldo Jardim, que é uma das lideranças da Frente Parlamentar Agropecuária, que ele disse o seguinte: olha, 95% do projeto já tem consenso. Uma coisa importante para nós, que sobre o on-farm tem consenso. Onde é que ainda não tem consenso? Está associado ao papel que a Anvisa e o IBAMA têm no processo de registro de produtos comerciais da prateleira. Uma parte da indústria entende que não é necessário envolver, além do MAPA, esses outros dois órgãos para aprovar cada produto que vier sendo oferecido no mercado. Eles, na realidade, defendem que isso só seja aplicado quando tiver ingrediente ativo novo. Enquanto você não tiver ingrediente ativo novo, você não precisa passar pelos 3 órgãos, só pelo MAPA. E a CropLife tem um entendimento diferente, que seria importante passar pelos 3, independente se tem ingrediente ativo novo ou não, né?
Então, esse é o grande ponto ainda que falta consenso. A gente espera que esse consenso possa ser construído rapidamente e que a gente supere esse ponto e esse ponto não atrapalhe a aprovação do projeto como um todo. É muito relevante a gente compreender que o risco envolvido em biológicos é muito menor que o risco envolvido nos químicos. Então, no químico, a preocupação que você tem do ponto de vista toxicológico, que você tem do ponto de vista de contaminação, é muito grande. A gente pode lidar com a realidade, né? Nós temos 15 anos de multiplicação de biológicos on-farm no Brasil e a gente não conhece um caso de alguém que tenha sido contaminado, de contaminação de algum alimento ou de contaminação de algum ambiente. Portanto, nós estamos falando de uma solução que é muito mais segura e que precisa ter uma exigência de análise diferenciada do químico. Não dá para a gente comparar químico com biológico. Aliás, é isso que esse projeto inova e é isso que nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, se transformou num obstáculo para a adoção dos biológicos lá nesses países ou no bloco europeu. Por quê? A burocracia em que o biológico está submetido é igual à do químico. Então, no fundo, o Brasil está propondo uma lei que inova, inclusive no mundo, apontando para o futuro. Muito bem. Eduardo, quais são as expectativas para a regulamentação de bioinsumos em outros países da América Latina? Olha, na América Latina, você tem bastante situações bastante variadas. Por exemplo, no México, você tem um estímulo, né, para a multiplicação on-farm. Mas a gente não tem uma norma específica indicando isso. Nos outros países também não. A gente espera que com a liderança do Brasil e com o estabelecimento onde uma norma permite vários modelos, né? Porque aqui a gente está falando muito da multiplicação on-farm, muitas vezes você fala, não, é multiplicação de um organismo que tem uma função. Olha, esse organismo aqui tem uma função de inseticida, esse aqui tem uma função de fungicida, né? Mas a gente também tem uma multiplicação on-farm, que é uma multiplicação de comunidade. Isso é muito incrível. O agricultor vai na floresta que ele tem, na mata que ele tem, que ele manteve por causa do Código Florestal, coleta lá, faz uma coleta, tem técnicas de fazer isso, os micro-organismos da floresta e faz uma multiplicação de comunidade que também ajuda muito no processo do manejo. Então, não é só micro-organismo específico, também são comunidades, servem para uma série de problemas que a gente tem na agricultura e a gente espera que esses modelos todos possam ser copiados em legislações a partir da liderança do Brasil. Temos aqui a participação do produtor rural, Eric Vandenbroek. Obrigado, dizendo o seguinte na nossa transmissão no YouTube. Obrigado, senhor Eduardo. Parabéns pelo seu depoimento. Os bioinsumos... desapareceu o comentário dele aqui para mim. Isso. Os bioinsumos são biodegradáveis, têm baixa toxicidade e não deixam resíduos prejudiciais ao solo ou aos alimentos. Eles são uma aposta sustentável para a agricultura, pois contribuem para o equilíbrio do ecossistema. O Eric, né? Também entende muito nessa área, né, Eduardo? Liderança é alguém que não só está promovendo isso, praticando, demonstrando que funciona e funcionando como multiplicador para os outros agricultores. Agradeço muito o comentário e reforço todos os pontos aí indicados. Muito bem, temos aqui também a participação na nossa transmissão no YouTube de outro expert nesse assunto, que é o Adriano Cruvinel, já esteve também junto com o Eric aqui na nossa bancada, junto com o Dr. Taves. Hoje nós estamos com uma participação muito interessante aqui também desses produtores. O Adriano está comentando, dizendo o seguinte: boa tarde, parabéns ao programa por debater este tema tão importante e atual na agricultura brasileira. Nossa experiência prática a campo é de que na prioridade funciona muito bem os bioinsumos. Na realidade, os agricultores vão desenvolvendo modelos e formas de trabalhar, né? O Adriano é uma referência para nós, é alguém que consegue um resultado excepcional
ele tem um cuidado da qualidade do multiplicado que é incrível. Ele estabelece um acompanhamento de todo o processo, fazendo com muito carinho, com muito cuidado. E isso faz com que ele seja um dos campeões aí de produtividade e de rentabilidade nas práticas regenerativas de produção de grãos. Adriano, um abraço para você. Inclusive, ontem na nossa reunião de pauta aqui do programa, eu até passei isso para Dares. Falei, Dares, esse é um assunto que está sendo debatido, é preocupante e nós temos que trazer para a nossa mesa aqui do Boa Tarde Produtor. Então, nós estamos realmente aqui para isso, para de fato acompanhar, junto com o produtor rural, com as associações, sindicatos, o que realmente está acontecendo de momento e debater aqui no programa. Então, podem contar sempre com a gente aqui do Boa Tarde Produtor. Bom, Eduardo, vamos falar agora sobre estratégias de comunicação eficazes para que os produtores rurais, de fato, influenciem a aprovação desses projetos de lei. Quais são essas estratégias? A gente sempre tem contado, Leonardo, com o agricultor de uma forma ativa, né? A gente fez uma estratégia que é a seguinte: se tem uma liderança que é relevante, quais são os agricultores que estão naquele contexto do político, né? E a oportunidade desses produtores irem até esse político, explicar a situação, mostrar a importância e pedir o compromisso do apoio desse político para a nossa causa. Isso tem funcionado muito bem. Além da gente ter estimulado debates, além da gente ter produzido uma quantidade bastante significativa, né, de posicionamentos e de notas, né, às vezes esclarecendo coisas que vinham meio distorcidas. E aí, a partir do uso de veículos como o da rádio, como também na internet, a gente tem conseguido levar a nossa mensagem e conseguido o apoio que permitiu a gente chegar na proposta e na situação que a proposta hoje tem dentro do Congresso. Acredito que isso tem uma coisa muito interessante para ser ensinado para todos, né? Quando você tem uma boa causa, você tem os argumentos estruturados e organizados. Hoje você consegue fazer as coisas acontecerem para atender o interesse da sociedade. Perfeito. Vamos para mais um intervalo e a gente volta na sequência aqui no Boa Tarde Produtor. Até já. Rio Verde FM. É na capital do agronegócio, Rio Verde, que a Simple Agro despontou com soluções inovadoras. Com profissionais experientes, destacamos a Simple Smart Agro, que atua em todo o ciclo da safra com coletas de solos, diagnósticos, detecção de nematóides, calibração de máquinas, processamento de dados, recomendações de correções e manutenção de solos. Aumente a sua produção. Visite a Simple Agro Corporation e fale com o Leonardo Ferreira, 64 3018 3686. Com essa gestão, Rio Verde começou a trilhar um novo caminho. E hoje, colhemos os frutos de tudo que semeamos juntos. A Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico, a AMAI, está sempre de olho na qualidade do serviço prestado. Com o apoio do Conselho de Saneamento, garantimos água, esgoto e resíduos tratados com eficiência para todos os rioverdenses. E assim, vamos trabalhando e merecendo a sua confiança, porque a nossa força é o trabalho. O Cicobi Crédito Rural lhe convida a experimentar uma nova forma de cuidar do seu dinheiro. Não somos um banco, somos uma cooperativa de crédito. E aqui você é o dono. A diferença são as taxas, muito menores, e as facilidades, muito maiores. Começando pelo horário de atendimento, às 8 da manhã. Venha tomar um café com a gente e mude os seus conceitos. Cicobi Crédito Rural. Nossas raízes estão aqui. Você ainda utiliza lenha no processo de secagem de grãos? Então chegou a hora de inovar. Conheça a Cumber e suas soluções para otimizar seu processo de secagem. Com uma linha completa de automatizadores e fornalhas para operações com cavaco, a Cumber garante aumento de produtividade, qualidade superior nos grãos secos e redução de mão de obra. Não espere mais. Modernize agora seu armazém com a Cumber, pioneira e líder nacional no seu segmento. Com
Comber, soluções em secagem de grãos. Estamos de volta, meio-dia 14. A Simple Agro despontou em Rio Verde com soluções inovadoras para a realidade do agro desde 2018. Com experiência em commodities, oferecem serviços de compra, venda, intermediação e assessoria estratégica para a comercialização de grãos, com soluções customizadas para atender às necessidades específicas de cada cliente e sempre acompanhando as tendências e oscilações do mercado. A Simple Agro proporciona as melhores negociações, traduzindo em lucratividade e rentabilidade. Procure a especialista em commodities Adria Rocha pelo telefone WhatsApp 649-9303-1729 ou vá até a Simple Agro na Avenida Jerônimo Martins, esquina com a Alameda Barrinha, em frente ao monumento do Córrego Barrinha, no Jardim Goiás. Eu disse Simple Agro. Boa tarde, produtor. De volta com mais informações, falando sobre o futuro da agricultura sustentável, com o presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, o GAAS, Eduardo Martins. Eduardo, quais são as consequências financeiras para os produtores rurais que não cumprirem com a regulamentação futura? Na realidade, que existe na proposta que foi formulada por essa articulação em que o GAAS faz parte, né, há uma previsão de multas, né, pecuniárias, vai ter que pagar quem não cumprir, né, além de estabelecer uma previsão também de outro tipo de tipificação de punição. Agora, o relevante nessa história não é ficar pensando que a gente precisa de um esquema de xerifismo, né, de comando e controle, até porque a possibilidade de fazer uma produção de qualidade, com boas concentrações de micro-organismos, tem condição de funcionar sem contaminantes, ela é acessível, ela é possível ser organizada para diferentes tamanhos de produção e quando envolver vários produtores que são pequenos, ainda existe a previsão de você poder produzir de forma coletiva, né? A iniciativa que inclusive já é liderado no sudoeste goiano por um conjunto de agricultores, fazer coletivamente e racionalizar essa forma de produção. Então, o importante aí vai ser capacitar, treinar e incentivar essa adoção. Isso pode ter um efeito na agricultura extraordinário, né? E é isso que a gente busca. Eduardo, caso ocorra essa falta de regulamentação, isso vai afetar a imagem do setor agrícola brasileiro no mercado internacional? Olha, a gente ter que andar alguns passos atrás em função dessa liderança mundial, né? Na realidade, essa liderança já é reconhecida, né? Ter uma ideia, a gente tem recebido demanda de comitivas internacionais que querem vir ao Brasil para conhecer o que nós estamos fazendo. Então, isso já é um reconhecimento e a gente não avançar com isso vai significar uma perda, pelo menos do ponto de vista de percepção a respeito da sustentabilidade da nossa agricultura. Muito bem, estamos chegando ao final. Eduardo, vamos às suas considerações finais e também como os produtores podem obter mais informações sobre o GAAS. Nós temos uma oportunidade no Brasil que talvez seja a mais significativa que a agricultura vai ter nos próximos tempos, né? Que é, o Brasil pode ser a maior agricultura regenerativa tropical do mundo. Essa agricultura pode entregar produção de qualidade, essa agricultura pode entregar racionalidade no custo, essa agricultura pode ter uma melhoria permanente do solo e também melhorar o seu contexto. Essa agricultura, ela faz com que o gasto do agricultor circule na região, não seja uma lógica de produção que exporta despesa que o agricultor faz, como acontece na agricultura convencional. Por isso, resolver o problema dos bioinsumos é tão importante, porque é a última norma que a gente precisa equacionar
para que o agricultor tenha segurança jurídica em tudo que ele faz. O GAS é um movimento de agricultores, ele está aberto para todos, ele está focado em defender o agricultor, ele está focado em trazer informação de qualidade, em fomentar a construção de soluções que atendam e que sejam coerentes com a necessidade do agricultor. Ele foca muito em entender as causas dos problemas e não ficar só tratando de sintoma. E a gente está com esse posicionamento e com o nosso trabalho sintonizado em que vai ser a agricultura do futuro. O GAS pode ser encontrado no seu site, que é o gasbrasil.com.br. No YouTube, o GAS tem uma oferta ampla, né, de palestras, de cursos, né, que são oferecidos nos nossos eventos, e ali o agricultor pode ter uma fonte extraordinária para conhecer a experiência de outros agricultores, mas também para conhecer a produção científica e técnica, né, que suporta isso. A gente também tem um grupo muito amplo de consultores, hoje tem mais de 200 consultores associados ao GAS, e tudo isso está aberto para que o agricultor possa se juntar à nossa luta e somar com o que ele tem de experiência e ganhar conhecimento para poder fazer essa agricultura ser cada vez mais sustentável e reconhecida pelo mundo. Temos aqui mais uma participação, o Rogério Vian. Parabéns pelo programa e pela maravilhosa entrevista do nosso presidente Eduardo Martins. Obrigado pelo espaço dado aos agricultores, Eduardo. O Rogério é a nossa inspiração, o Rogério é a liderança que conseguiu alavancar e fazer o GAS ser o que é, e, portanto, é sempre a nossa referência a quem a gente deve muito e que não está aqui hoje falando porque está correndo atrás do plantio. Com certeza. Um abraço, Rogério Vian, e nós somos a Rádio do Agro. Estamos aqui exatamente para isso, para cumprir a nossa missão, viu? Dar voz aos agricultores. Pode contar com a gente. Eduardo, uma satisfação conversar com você. Muito obrigado por atender o nosso convite de pronto, né? Acredito que deve ter recebido o convite ainda ontem, né? Pela nossa produtora aqui, a Adares, e deu tudo certo. Muito obrigado por todo o esclarecimento e fique à vontade para o GAS participar com a gente outras vezes, debater mais assuntos aqui de interesse do nosso produtor rural. Um grande abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço e foi um prazer estar contigo e com toda a equipe aí da rádio. A gente que agradece. Um grande abraço, e se você chegou agora aqui na Rio Verde FM, o programa estará na íntegra em instantes no nosso canal do YouTube da Rio Verde FM. É só pesquisar Rio Verde FM e você acompanha tudo que foi debatido aqui com o presidente do GAS, Eduardo Martins. Vale a pena acompanhar e, inclusive, compartilhar com seus contatos. Continue na Rio Verde FM, na sequência tem programação musical, mais informações e, claro, às 18 horas, Rogério Cabral, Júlio Caparelli, convidados, continuam trazendo mais informações do Brasil e do mundo aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Ao senhor e a senhora, uma quarta-feira de boas notícias e bons negócios. Até amanhã, 11h30. Você ouviu na Rio Verde FM, programa Boa Tarde, Produtor. Tudo sobre o agronegócio. Na Rio Verde FM, meio-dia e